Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo do Evangelho de Lucas no capítulo 11. Hoje, lendo e estudando juntos os versículos 37 ao 44. Ouça então agora a bendita palavra de Deus. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Jesus, após esse momento de ensino com as multidões, foi convidado por um fariseu para entrar em sua casa e partilhar uma refeição. Esse era um momento especial e singular para os judeus. Os judeus consideravam o momento da refeição um momento para amigos, um momento em que se conhecia uma pessoa. Compartilhar a refeição, então, era algo especial. Mas o que nós vemos aqui nesse caso, provavelmente, é que este fariseu convidou Jesus para vigiar o que ele estava fazendo. Esse fariseu talvez tivesse sido instigado por seus companheiros a convidar Jesus para comer com ele, para observá-lo e ver se ele caía em alguma contradição, se ele faria algo que lhe chamasse a atenção. E exatamente isso é descrito aqui por Lucas nesse texto. Um fariseu o convidou para ir comer com ele, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. É preciso conhecer aqui que naquele tempo os fariseus tinham uma espécie de lavagem consagratória, uma lavagem especial das mãos, dos utensílios que seriam lavados, inclusive para evitar que qualquer inseto morto que tivesse caído sobre os pratos, por exemplo, mesmo que não estivesse à vista, pudesse contaminar aquela comida. E eles faziam um verdadeiro ritual de limpeza das mãos e dos utensílios para que então só depois dessa lavagem, uma espécie de lavagem cerimonial, é que realmente ele pudesse comer. Por isso é que Jesus faz essa observação: vós, fariseus, limpais o exterior do copo, do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Jesus tem uma observação dura a fazer do fariseu que está ali não para acolher o visitante que ele havia convidado para comer, mas estava ali para julgá-lo, para ficar de olho em tudo que ele estava fazendo, em cada movimento, para ver se ele pisava em falso em alguma coisa. Por isso Jesus estava dizendo: vocês limpam o exterior, mas esquecem de limpar o interior. Seus corações estão cheios de rapina e de perversidade, ou seja, cheio de maldade, cheio de intenções ruins.
Jesus denuncia o coração e a atitude daquele fariseu que não queria realmente acolhê-lo, mas queria dar a ocasião para que ele fosse pego em algum ardil, em alguma coisa. Jesus continua dizendo: insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior. Ele está aqui ponderando: quem fez o interior do corpo não é o mesmo que fez o exterior? Não é Deus? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Jesus começa a chamar a atenção para a verdadeira religião. Jesus começa a chamar a atenção para aquilo que realmente é importante para Deus, que era o interior, e que as ações que partiam do coração partissem de um coração que era realmente rendido a Deus. Por isso Jesus usa essa imagem de dar esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, ele continua o contraste, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. É óbvio que Jesus não condenaria um fariseu por cumprir aquilo que a lei dizia. E certamente era correto que fosse dado o dízimo das hortaliças, daquilo que era a produção de uma pessoa. Havia esse tipo de previsão na própria lei, mas o que Jesus está dizendo é que aquilo que era mais importante, a justiça e o amor de Deus, era negligenciado pelos fariseus. Eles cuidavam do exterior, daquilo que as pessoas viam, e nos mínimos detalhes faziam questão de dar o dízimo até mesmo das ervas. Mas Jesus está denunciando que seu coração não estava com o Senhor, e eles deixavam de praticar o que era justo verdadeiramente, e deixavam de praticar o amor de Deus. E tanto Jesus não condena que ele diz: vocês deviam fazer essas coisas, ou seja, a justiça e o amor, sem omitir aquelas, ou seja, o dízimo das hortaliças. Jesus não estava dizendo que dar o dízimo era errado. Jesus estava dizendo que dar o dízimo era algo vazio, sem sentido para com Deus. Um serviço inútil, porque aquilo que era mais importante, que partia de seus corações, não estava ocorrendo. Jesus conclui o trecho dizendo: ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Jesus termina esse trecho de maneira dura, comparando os fariseus às sepulturas que ninguém vê, que são, aos olhos dos próprios judeus, os lugares mais imundos. O judeu, ele tinha essa questão de não se misturar, e essa própria questão da limpeza era um exagero, justamente porque eles temiam se contaminar com qualquer coisa. Mas Jesus acaba comparando-os com a coisa mais imunda que existia naquele tempo, que era uma sepultura. Era o lugar de alguém, que estava morto, era o lugar de alguém que cheio de impureza. Então Jesus acaba dizendo que eles, por suas atitudes arrogantes, por sua falsidade, por sua pretensão, por sua prepotência, porque eles gostavam de chamar a atenção de outros com seus feitos para que os outros vissem e os louvassem, eles na verdade eram mais impuros, mais sujos, mais imundos que sepulturas invisíveis. Que terrível quando Deus, quando Cristo, que conhece o nosso coração, que conhece o nosso interior, conhece o interior de todas as pessoas, é capaz de perceber que aquilo que a pessoa faz, na verdade, é sem sentido, ou tem uma motivação errada, porque o seu coração não está voltado para Deus. Seu coração não é cheio de amor, de justiça, que não é algo externo, mas é algo interno, é algo que vem do coração. Chegamos ao final de mais um trecho, e no nosso próximo encontro iremos estudar o último trecho de Lucas capítulo 11. Até lá então,
Que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.